Deixa o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Queridas mães, sejam bem-vindas a mais um encontro virtual do grupo de mães que oram pelos filhos da paróquia Nossa Senhora das Graças. É uma alegria podermos juntas orarmos pela restauração das nossas famílias e das famílias do mundo inteiro. Que nós possamos, nesta noite, reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que possamos mesmo pedir a intercessão da Mãe, que ela possa ocupar o seu lugar de direito, o trono da nossa vida, o trono deste grupo, o trono do nosso coração. Ao longo dos últimos grupos, nós temos apresentado a cada dia um serviço do movimento. E todos esses serviços têm em comum um único objetivo, que é evangelizar, fortalecer a nossa fé de cada uma de nós mães no poder da intercessão. E veja, para alcançar esse objetivo, esses serviços utilizam de ferramentas, de produtos para facilitar esta vida de oração, para comunicar o carisma do grupo. Seja através das apostilas, dos livros para as nossas formações, seja através de CD, seja através das nossas grandes armas, o terço, a Bíblia, seja através das nossas orações, o devocionário, o Mãe Intercessora, seja através de nossa linda camisa, que a gente usa com tanta alegria, não é? A gente veste a camisa e se sente pronta para a batalha, pronta para a intercessão. Amadas, o serviço que favorece, que facilita o acesso a esses produtos é o serviço de produtos de evangelização. Como o nome diz, não visa lucro, visa tão somente evangelizar, comunicar, apresentar o movimento e seu carisma. De várias formas, pelo e-commerce, um comércio online, com vendas pelo correio, o WhatsApp também pelo correio, pelos eventos do movimento e pelo escritório, que nós aqui da Grande Vitória temos o privilégio de estarmos próximos, porque o escritório fica aqui. E em cada grupo há uma mãe que faz este acesso, facilita o acesso, apresentando o catálogo, apresentando a loja, o escritório de atendimento, ou até mesmo indo até o escritório para adquirir esses produtos. Por isso eu te convido nessa noite, mãe, você que já tem algum objeto do movimento, seja o que for, uma camisa que você já está usando, o terço, o devocionário, o que você tem que te lembra o movimento, o que você tem que é um produto do movimento. Traz à sua mente, se possível, traga para perto de você e pensa no quanto este objeto te comunicou a graça, te comunicou o amor pelo carisma do movimento de mães. E nós queremos, nesta noite, consagrar cada uma de nós com nossos objetos de carinho e de devoção, para que possamos, com eles, aumentar a nossa fé e também evangelizar. Vamos nos consagrar, amada, consagrar todos os objetos, todos os produtos do movimento de mães, para que possam alcançar cada vez mais o seu objetivo de evangelizar e nos consagrar a nossa maternidade, a nossa vida. Vamos juntos com o nosso devocionário? Consagração das mães do movimento a Nossa Senhora de La Salette. Ó Bela Senhora de La Salette, nós mães que oram pelos filhos, através do carisma da intercessão para restaurar as famílias pelo poder da oração, nos consagramos a vós. Eu, fala seu nome, Tatiana, com este ato de consagração quero viver convosco todos os compromissos assumidos no movimento. Comprometo-me também a realizar em mim a conversão interior suplicada em vossa aparição. Confio a vós, Mãe da Reconciliação, minha vocação e missão com um renovado espírito de oração.
seguindo as orientações das práticas espirituais do movimento e assumindo minha autoridade espiritual sobre a vida dos meus filhos. Entrego-me em vossas mãos por uma completa e irrevogável consagração. Nós vos consagramos nossa maternidade para que seja fecunda como a vossa, nossa vida, para que se consuma de amor por vós e por Jesus, amando, adorando, rezando e glorificando Jesus, vosso divino Filho. Recebei, Mãe aflita e cheia de misericórdia, a consagração que fazemos de nós mesmas diante do vosso altar, e fazei que perseveremos na humildade, obediência e unidade, para estar sempre em comunhão com vós, nossa padroeira. Amém. Que nós possamos apresentar nossas intenções e a vida de nossos filhos e familiares no texto que vamos orar. Amém. E hoje vamos dar início ao nosso terço pelos filhos, rezando os mistérios gloriosos. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. E no primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Não tenhas medo, não tenhas medo, ele ressuscitou. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Nós, mães, temos que crer nessa certeza na vida após a morte. Ó Pai, assim como não deixaste teu filho Jesus na morte, ressuscite também os filhos mortos e dê nova vida aos vivos que vivem como mortos. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé. 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 Nesse
mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. De tudo isso, sois testemunha, estarei convosco até o fim. Jesus retorna à vida plena através do seu corpo e espírito transfigurado. Senhor, ao retornar ao céu, fosse preparar um lugar para nós. Por isso te pedimos que prepares também um lugar na tua casa para nossos filhos. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 E no terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Apareceu-lhe línguas de fogo que pousarão sobre cada um. Estavam todos reunidos em oração quando o Espírito Santo veio. Também Maria estava presente. Assim como Maria, nós, mães, temos que nos reunir para pedir a vinda do Espírito Santo. Venha, ó Espírito Santo, dê-nos vossos dons, batizando-nos com tua graça. Socorra também nossos filhos, conduzindo-os pelo caminho eterno. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 E no quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Imaculada, foi elevada de corpo e alma para o céu. Nossa Senhora foi elevada aos céus e eternizada para sempre em nossas orações. Como Maria assunta ao céu, nós, mães, precisamos ensinar a importância da devoção mariana aos nossos filhos. Senhora, nossa mãe, pedimos sua intercessão. Leve nossos filhos em seu colo para que conheçam a face de Deus Pai. Quero de joelhos ver minhas filhas de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha minhas filhas de pé. 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 Nesse mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu.
de Siná, coroada de estrelas, vestida de sol. Somos chamadas a contemplar Maria, coroada com todos os méritos, Rainha da humanidade. Ó Maria, ajuda-nos a coroar nossos filhos como méritos de filhos teus, com todo o amor que eles merecem. Caminhe com eles, mãezinha, e passe à frente de todos os teus caminhos. Quero de joelhos ver meus filhos de fé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de 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 fé. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém? Agora passaremos para a formação com a Paola. Boa noite, mães. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, para juntas caminharmos, dar mais um passo nesse aprofundamento, né, do nosso conhecimento, nesse momento de formação. Nós que estamos aí quase no fim já do livro de Atos dos Apóstolos e vamos aqui juntas em mais um capítulo. Então, recapitulando, né, a Lília falou pra gente da última vez da prisão de Paulo, né, de que Paulo está preso ainda e que ele vai, ele apela, né, para ir para o imperador, para que seja julgado diante do imperador, diante, né, de César, e eles vão, ele vai ao encontro do rei Agripa, né, o rei do momento é o Festo, e Agripa chega, né, no território de Festo, e aí Festo coloca Paulo para falar com Agripa, para discursar para Agripa. E aí o início do nosso capítulo 26 é justamente, né, o discurso de Paulo para Agripa. E aí nós vamos ver que Paulo vai, né, pela terceira vez descrito no livro de Atos, Paulo vai fazer o seu testemunho. E nós que temos acompanhado, né, estudado todo esse livro de Atos, podemos perceber nesse terceiro discurso de Paulo, nesse terceiro testemunho, que ele vai acrescentando, né, que Paulo vai adquirindo uma maturidade espiritual durante toda essa caminhada, com tudo que ele vai vivendo, ele acaba vai caminhando mais, né? Então acaba tendo uma maturidade maior, uma maturidade espiritual. Podemos perceber que Paulo, com a sua sabedoria, ele sabe falar para os diferentes públicos, né? Ele faz um discurso para multidões, ele faz um discurso para o rei, então ele sabe se portar, ele sabe falar, ele usa, né? O Espírito Santo vem e ele sabe exatamente as palavras que ele tem que usar para cada tipo de público. E ali, para o rei Agripa, nós podemos perceber que Paulo vem aprofundar, né, no seu testemunho. Ele olha para a sua história e consegue colocar mais detalhes, mais pinceladas interessantes, né, da sua vida, do seu testemunho, coisas que ele vai identificando que são importantes para ele, que são importantes também para ser colocadas naquele momento. E aí Paulo começa, né, cumprimentando o rei Agripa, falando: julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa na sua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias.
Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Então Paulo se coloca, né, faz essa reverência ao rei, ele sabe qual era a importância de todo esse discurso, né, esse início de discurso, para que o rei preste atenção no que ele realmente ia dizer. E aí ele vai começar a contar a sua história, falar do seu testemunho. E ele fala: minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio da minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Todos os testemunhos de Paulo, ele vai relembrar a sua história, ele faz essa memória, ele revisita lá do início, lá de onde ele veio, e ele faz questão de dizer isso. Então, às vezes, nós estamos meio a tantos problemas, né? A uma situação tão complicada que nós não olhamos para a nossa história, esquecemos de fazer memória de tudo que nós vivemos até aquele momento para estar ali. Quantas vitórias foram alcançadas na nossa vida, quantas lutas e por quanto a gente já passou para chegar naquele momento. Então, às vezes, se hoje nós estamos, né, em dificuldade, Paulo estava numa situação muito difícil, ele estava preso há 2 anos, ele ia para um julgamento que ele não sabia se ele ia ser levado à morte ou ser solto, mas ele acreditava e ele achava importante dizer para as pessoas de onde ele veio, as suas origens, as suas raízes. E ao contar isso, ao revisitar, ao fazer memória, ele também acalma o próprio coração. Ele pode dizer para ele: olha só o quanto eu caminhei, né? Ele revisita. Então, às vezes, é importante, diante de certas situações, às vezes estamos ali numa situação com os nossos filhos, sem saber o que fazer, como falar, como agir. E aí é importante a gente revisitar. Às vezes a tristeza toma conta do nosso coração, mas a gente esquece tanto de coisa que nós já vivemos e já fomos vitoriosas, o quanto que nós já ultrapassamos dificuldades, obstáculos, vales, e para estarmos aqui hoje. Então é importante. Papa Francisco, no Dia Mundial da Comunicação, ele veio nos pedir isso, para fazermos memória, para relembrarmos a nossa história, a história da igreja, e fazermos memória disso, né? Fazer memória é realmente trazer ao seu coração, reviver nessa sua história. Então Paulo, né, no início do seu discurso, ele vai lá relembrar que ele é um fariseu, que ele conhece aquele povo, que ele conhece as leis, né, que era importante para aquele povo, para saber da onde, né, qual é a sua origem. Então Paulo vem falar isso, vem reviver isso. E aí, ele lá no versículo 5, ele vai falar: sabem elas, desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como fariseu. Então Paulo vem falar que ele, sim, era um fariseu, né? Que ele acreditava em muitas leis, né? Que ele tinha exercido, né? aquele lugar dele de fariseu. Porque, como nós sabemos, a grande discussão é entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, né, do corpo, e os saduceus já não acreditavam nisso. Então, eles vinham nesse conflito. A diferença de Paulo, então, para os outros fariseus, né, os mais tradicionais, é que ele sabia e acreditava que essa ressurreição do corpo começou com Cristo, né, com Jesus Cristo. E eles ainda esperavam o Messias, né? Os fariseus não acreditavam que essa ressurreição tinha se iniciado com Jesus. Então ali era onde era a ruptura, a discordância deles, e é onde Paulo ia sendo acusado, né? De estar indo contra as leis e os fundamentos da sua religião. E aqui é interessante a gente ressaltar essa questão de que Paulo, ele trata, né, a origem dele, né, ele como fariseu, de uma seita mais rigorosa de nossa religião, isto é, como fariseu.
E aí Paulo já dá aquela alfinetadinha, né? Com a sua sabedoria, ele vai falar da seita dos fariseus, a seita mais rigorosa. E aí cabe nós refletirmos um pouco, mães, sobre essa questão desse extremo rigor e de que às vezes esse rigor, esse ferro e fogo, essa lei a ferro e fogo nos leva a um fanatismo religioso. E nós não podemos permitir, nós temos que ter convicção, sim, né, do que nós acreditamos, do que nós sabemos que é verdade, mas isso não pode nos levar para o caminho do fanatismo, porque no fanatismo é quando você perde a sua razão, a razoabilidade, sabe? Você acredita. Você pode acreditar, você pode ter as suas convicções, mas você não pode perder a sua razoabilidade, aquilo que é razoável, aquilo que vai agredir ao outro, sabe? A nossa convicção religiosa não pode ser agressora, ela não pode agredir o outro, se transformar em uma espécie de perseguição. Nos estudos em que nós fazemos, né, nós nos baseamos nos estudos do Padre Roger, e ele vai falar que nós somos católicos por convicção, por acreditar, né, na verdade, mas nós não podemos ser donas da verdade, ser dono da verdade, né, ser perseguidor daquela verdade. A única perseguição nossa, a nossa única meta tem que ser o céu, ser alcançar a santidade. Mas isso não pode ser agredindo o outro. Nós temos que buscar sermos pessoas melhores e que as nossas crenças, o que nós acreditamos, esteja nos transformando para sermos pessoas melhores. Nós não podemos acreditar somente e agredir o outro e falar que o outro está errado, que a religião do outro é errada, que você não... Não, nós temos que ser testemunhas do amor, né? Então, tudo que beira o fanatismo, o extremismo, não é legal, não é bom, porque é quando nós perdemos a razão, quando nós perdemos essa questão de ser razoáveis, né? Quando nós, se o que eu acredito fere o outro, agride o outro, nós precisamos repensar. Então, diante de tantas situações que nós temos vivido aí, de extremismo, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser razoáveis. Nós temos que acreditar, que confiar em Deus, mas nós temos que dar, acima de tudo, testemunhos de amor, atitudes de amor. Nós não podemos ser com ódio, sabe? Porque o ódio não vem de Deus. Então, se nós rebatemos algo com ódio, com raiva, se nós vamos falar com o outro sobre a religião dele, com raiva, com ódio, nós estamos perdendo essa razoabilidade, nós estamos perdendo a razão. Então, diante de situações em que nos for imposta, né, nos for pedida a nossa opinião, onde nós precisemos nos expressar, que seja essa expressão de amor, que não seja no fanatismo, que nós não caiamos nesse fanatismo religioso. E aí Paulo então continua o seu discurso, né, falando lá no versículo 9. Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré, e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso o poder dos sumos sacerdotes. Paulo vem falar, vem relembrar que ele também já perseguia, né? Que ele foi um daqueles que perseguiu os judeus, né? Os apóstolos, que maltratou, que blasfemou. Então ele vem mostrar também um pouco, né, dessa questão ruim, desse fanatismo, né? Quando ele perseguiu, quando ele maltratou, quando ele blasfemou contra os irmãos. E aí, a partir do versículo 13, ele vai contar, né, sobre o seu processo de conversão. Vai dizer: era meio-dia, ó rei, eu estava em caminho quando uma luz do céu mais fulgurante que o sol brilhou em torno de mim e dos meus companheiros.
Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Então eu disse: Quem é, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio. E aí Paulo vai contar desse processo de conversão dele, como foi esse encontro. E a cada vez que Paulo conta como foi esse encontro, né, com Jesus, é a terceira vez que ele vai nos falar, ele vai acrescentando mais detalhes. Então, quando nós fazemos memória, quando nós vamos refletindo sobre o nosso passado, a nossa história, às vezes nós vamos encontrando mais detalhes que naquela época não foram importantes, mas que agora nos fazem novas. E aí, o grande mote desse capítulo de hoje era nós relembrarmos aquele nosso primeiro encontro pessoal com Jesus. A primeira vez em que nós sentimos o nosso coração arder por esse chamado a ser mãe, chamada a ser esposa, chamada a ser cristã, chamadas a sermos seguidoras de Cristo, né? Discípulas de Cristo. Então, ao olhar para esse testemunho de Paulo, nós precisamos olhar para o nosso processo de conversão. Padre Fernando sempre nos diz, né, que a conversão é um processo, que nós estamos em processo de conversão. E olhar para o primeiro momento em que nós demos o primeiro passo para esse processo de conversão é relembrar que nós lá atrás, ou há pouco tempo, né, não sei qual foi o seu momento de encontro realmente com Cristo, que é aquele primeiro amor, aquela primeira vez que nós nos sentimos amadas por Deus. E isso, às vezes, não tem como Paulo, assim, que ter sido um momento de radicalismo, sabe? Eu era assim e eu transformei assim. Não. Eu queria hoje partilhar um pouquinho do meu processo de conversão com vocês, do meu testemunho, né? Eu cresci numa família católica, né? Fui primeira comunhão, crisma, tudo, né? No processo de uma família católica. Então, eu não posso dizer que houve um momento em que foi um radicalismo, sabe? Eu era assim e eu me transformei assim, não. Mas teve um momento da minha vida que eu reconheci e que eu senti plenamente esse amor de Deus por mim. Eu frequentava as missas, né? Eu ia às missas, vivia uma vida, né, católica, mas em um momento, numa experiência de oração, eu senti o amor de Deus em sua plenitude por mim. Eu podia entender esse amor de Deus e poder sentir ele. Foi quando eu decidi que a minha vida precisava ter mais sentido. Quando eu decidi que eu realmente precisava seguir esse amor e trabalhar para esse amor, sabe? Foi quando eu senti que não bastava só eu ir às missas ao domingo, não bastava só eu saber, né, do meu processo de que eu preciso seguir o céu, não. Eu precisei sentir esse amor de Deus em mim, para que algo fizesse assim, como um clique, sabe? Falava, tem muito mais, eu posso ir mais longe, né? Eu posso buscar mais a Deus e sentir mais esse amor. Então é importante nós reconhecermos a nossa história, qual foi o nosso momento de conversão. Paulo sempre em seus testemunhos vem contar para nós como foi esse processo de conversão dele. Para Paulo foi algo mais radical, né? Ele era perseguidor dos cristãos, perseguidor de Jesus, e ele realmente foi dada a ele uma missão, e ele abraçou essa missão e deixou aquela vida velha,
deixou tudo aquilo que ele acreditava e a partir daí ele se viu crendo em algo novo, né? Numa ressurreição a partir de Jesus. Então, quando nós olhamos para a nossa história e reconhecemos esse momento, quando nós fazemos memória e revisitamos isso, nós podemos ver o quanto nós já caminhamos, o quanto, né, nós já experimentamos de Deus. E se você está aí pensando, Paola, eu não consigo, eu acho que eu não tive esse momento ainda com Deus. Não sei em que momento da minha vida eu me vi mais apaixonada. Então, o convite dessa noite, dessa formação, é olharmos para essa história de Paulo, refletindo sobre isso, nós olharmos para nós e vermos em qual momento nós tivemos esse encontro. E se você ainda não teve, te convidar a buscar isso, a buscar esse encontro pessoal com Deus, a buscar realmente esse amor pleno na sua vida, buscar essa plenitude, ser tão abastecida, reconhecer tanto que Ele é o centro, que Ele é o Senhor, que não dá mais para viver fora. Sabe, o processo de conversão, você se decidir por Deus, é isso, é você não se ver em outro lugar, de outra forma. É você se ver ali completa, que por mais que tenha dificuldades, por mais que tenham, né, percalços, obstáculos nesse caminho, isso não te impede de amar a Deus. Isso não te impede de buscar a sua conversão diária. Isso sim é um encontro, é quando você se encontra, é quando você reconhece o amor de Deus na sua vida. E aí, Paulo, né, vai falar lá no versículo 18, quando, né, Deus está falando com ele para abrir-lhe os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que, pela fé em mim, recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Aqui Deus vai falar para Paulo que ele tem uma missão, que ele está confiando a Paulo uma grande missão. E esse processo de conversão, esse encontro com Deus, geralmente, minhas queridas, vem assim. E Deus te apresenta o seu amor, Deus te apresenta a graça que é viver diante dele, com ele, e ele te apresenta uma missão, te convida para uma missão. Então, qual é a sua missão? Nós temos a missão de ser mães, não é mesmo? Isso é uma missão que Deus nos confiou. Nós temos que exercer essa missão com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Tenho certeza que você tem se dedicado a essa missão. E eu tenho certeza que ao olhar e sentir e ver que essa missão te foi confiada por um Deus de amor que te ama, nos fortalece, nos revigora, nos dá ainda mais vontade de seguir a Deus e persistir nessa missão. Missão de ser mãe, missão de ser esposa, missão de ser serva em algum serviço, né, da igreja. A persistência, quando nós reconhecemos que essa missão nos foi confiada por Deus, no momento do nosso encontro com Ele, nós revigoramos as nossas forças. Nós nos tornamos ainda mais apaixonadas por essa missão que Deus nos confiou. E aí, Paulo vem dizer isso. Ele vem falar, desde então, ó rei, eu não fui desobediente a essa visão celestial. Paulo vem dizer que ele persistiu, que ele perseguiu essa missão que Deus confiou para ele em todos os momentos e que nenhuma dificuldade o afastou dessa missão. Então, preguei primeiramente aos de Damasco, depois aos de Jerusalém, por toda a terra da Judéia. Ele vem confirmar tudo aquilo. Então, ele vem passando pela sua história, depois desse momento de conversão, e vendo, olha, eu não fugi. Em nenhum momento eu recusei essa missão. Eu persisti. E aí, dou testemunho a pequenos e a grandes. Ele vai falar que ele fala para toda a criatura. Né, que Paulo veio falar para as multidões e para os reis e para os pequenos, para aqueles que eram excluídos,
Paulo foi falar para todos, porque ele sabia que era uma missão que Deus tinha confiado para ele. E aí, ele lá no versículo 23, ele vai dizer, a saber, que Cristo havia de padecer e seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, havia de anunciar a luz ao povo judeus e aos pagãos. E aquilo ali causa grande assombro, né? A Festo exclama em voz alta, estás louco, Paulo? O teu muito saber tirou-te o juízo. Aquelas palavras de Paulo já estavam entrando no coração de Festo. Ele mesmo, né, já estava ali envolto daquele testemunho, daquilo tudo que Paulo estava falando. E aquilo que Paulo falava ia um pouco contra, por exemplo, aos que a Festo, como grego, acreditava, né, naquela questão da reencarnação, de que você ia, que seu espírito ia sendo evoluído. Então, aquilo foi incomodando Festo, e Festo foi se assustando com todo aquele amor, aquele processo de conversão de Paulo. Então ele, opa, Paulo, estás louco? E aí Paulo responde, não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência. Paulo sabendo se colocar novamente, né? Pois destas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo com franqueza. E ele vai lá espetando de novo Festo e Agripa, que estavam lá ouvindo o que Paulo estava falando. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Então todo esse testemunho de Paulo vem dizer, olha, é tudo verdade, porque eu não escondi nada. Eu não fiz nada oculto, eu estou fazendo no templo, né? Eu estava fazendo para multidões, eu estava falando em praças, em todos os lugares. Então, eu não fiz nada ocultamente, então não é nada de errado. O que eu falo é verdade, é aquilo que eu creio e é o que precisa ser proclamado. E aí ele pergunta, crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês. Ele vai dar a alfinetadinha, né? Crês, ó rei, você crê então nos profetas? Você crê naquilo que foi dito lá em todas as leis? Eu bem sei que crês. Ele sabia que aquele testemunho, né, dele estava já adentrando no coração de Festo e de Agripa. E aí, quando nós... Por que é importante, né? Por que nós temos que olhar, por exemplo, a história dos santos? Por que nós fazemos essas memórias, né? Eu tenho insistido aqui nesse fazer memória, porque quando nós falamos, a gente tem, né, tem aquela frase de que a fala convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando Paulo vem contar dos seus testemunhos e que ele... tudo que ele fez, né, efetivamente, contar as suas ações, ele vai mostrar ali que o rei vai vendo ali que, nossa, ele não só fala, ele ouviu e ele fez, e ele foi proclamando aquilo ali, ele foi falando as ações do que ele tinha feito. Então, às vezes, quando nós falamos algo, né, com nossa casa, os nossos filhos, nós podemos ser escutadas, mas quando nós fazemos, quando aquele testemunho, quando aquela conversão nos atinge a ponto de mudar as nossas atitudes, de transformar o nosso viver, o nosso dia a dia, com certeza aquilo irá convencer muito mais aqueles que estão ao nosso redor. Então, por isso que é importante, minhas queridas, ouvir a palavra, acolher em nosso coração, remoer aquilo ali em nosso coração e transformar. Por isso que a palavra precisa nos transformar, ser transformadoras. E aí o rei, então, chega, né, ao final e fala. Então o rei, o governador, Berenice e os que estavam sentados com ele se levantam, retiram-se e falam uns com os outros. Este homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo, ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Ali você vê que todo aquele testemunho de Paulo brotou uma sementinha no coração de Festo e de Agripa. E que eles são convencidos de que Paulo não tinha feito nada de errado. Se ele não tivesse apelado, naquele momento ele poderia ser solto. Então, minhas queridas,
neste momento, né, em que nós passamos então para o nosso momento oracional, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a ouvir mesmo essa canção do Espírito Santo, para que nós possamos realmente absorver tudo o que foi dito e entrarmos nesse clima de oração. A Tatiana Barcelos tem nos ensinado, né, com Santa Teresa d'Ávila, os processos, os caminhos que nós podemos entrar em oração. Então, que nós possamos realmente aceitarmos ser conduzidas por esse Espírito Santo. Eu me decidi. Que você se decida do Espírito Santo de Deus. Que esse testemunho de Paulo possa adentrar o seu coração, pedindo realmente, clamando que esse Espírito Santo venha. E que venha te transformar, que venha realmente transformar todas as situações da sua vida, te dar força esse Espírito Santo. Vem Espírito Santo, clame esse Espírito Santo. Levando para as águas mais profundas, ó, vem Espírito Santo, Consolador. A promessa do Pai para nós. Espírito de amor, clame esse Espírito de amor na sua vida, na sua família, nas suas atitudes. Espírito de amor. Vem Espírito de amor nos transformar, nos preparar para esse momento oracional, essa Léxio divino. Oh, vem Espírito Santo de amor. Te convido mesmo, às vezes nós estamos vendo esses vídeos, né, agitadas, que você possa realmente agora se colocar em oração, pegar a sua palavra e fazer deste momento um momento realmente de conversa com Deus. É neste momento em que você vai falar, você já absorveu tudo isso, você já pegou esse conhecimento e como eu falava, né, você agora quer pôr em ação. Então, pôr em ação é estar em oração, né? É o primeiro passo, é se você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero. E aí eu queria te convidar, no versículo 4, né? Quando Paulo fala, minha vida desde a minha primeira juventude tem decorrido no meio da minha pátria. Que você realmente rememore a sua história agora, vai conversando com o Senhor, vá rememorando aquilo que vem ao seu coração. Peça ao Senhor, Senhor, com teu Espírito Santo, mostra a minha história, olha lá de onde eu comecei, as minhas raízes, vai revisitando, olha onde eu nasci, Senhor, olha como era a minha família, como foi esse meu desenvolvimento. Vai relembrando essa sua história, vai fazendo memória mesmo. Vai relembrando este momento em que você teve o seu encontro com Jesus. Como foi esse encontro? Em que momento você se decidiu por ser uma pessoa de Deus, transformada? Olha para a sua história agora, vai olhando e vai falando, Senhor, olha a minha vida, olha a minha juventude, olha por tudo quando eu caminhei, tudo que o Senhor em todos os momentos estava ao meu lado. Vai olhando e vai percebendo que em cada situação o Senhor agiu. Mesmo que você não tivesse consciência disso, agora você tem. Então você pode olhar com carinho para essas situações e ver o poder de Deus agindo.
que você possa ir rememorando isso. E lá nos versículos 16 e 17, aonde Paulo se encontra realmente com Jesus, ele confia uma missão. Então, a partir do momento em que você vai lendo esses versículos, você vai se encontrando na sua história, relembrando do seu processo de conversão, do seu primeiro amor, do seu primeiro encontro com Deus, e você vai assumindo a missão que Ele te confiou. Vai falando para ele, quando ele falou para Paulo que era para ele levantar-te e põe-te em pé. Então levanta-te, mãe, põe-te em pé, assuma a sua missão. Fala para o Senhor que você quer assumir essa missão hoje. Pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Então Deus te confia uma missão. Ele te confiou a missão de ser mãe, Ele te confiou uma missão na igreja, ou Ele te confiou no seu trabalho, Ele te confiou uma missão. Assuma essa missão agora diante de Deus. Vai falando, eu quero me pôr em pé, Senhor. Eu quero levantar-me e assumir a missão que Tu tens para a minha vida. Eu quero, Senhor, porque eu anseio por Ti. Eu anseio por estar na Tua presença, porque eu sei que essa conversão é um processo, eu preciso Te buscar. Somente em Ti, Senhor, eu quero estar, eu quero assumir essa missão. Eu quero colocar essa minha esperança tudo em Ti, porque eu confio em Ti, Senhor, e reconheço essa missão. Vai respondendo a essa missão de Deus, reafirmando que só em Ti, Senhor, eu encontro descanso, eu tenho paz, eu consigo caminhar. Só em Ti, meu Deus. Quando você se encontra nesse seu primeiro momento, você reconhece que Deus é o único na sua vida e tem mais força para continuar, para persistir na missão que Ele nos confia, porque nós somos anunciadoras, mãe. Lá no versículo 29, Deus vai falar, Paulo vai falar, prover a Deus que por pouco e por muito, não somente Tu, senão tantos quanto me ouvirem, se fizessem hoje tais qual eu sou, menos a essas algemas. Quando nós reconhecemos o nosso lugar, que Deus é o centro das nossas vidas, nós assumimos a nossa missão, desejando encontrar a Deus. Nós nos tornamos anunciadoras dessa boa nova. Então, por isso, Senhor, peça a Ele, me sacie, me transforme. Porque eu reafirmo que aqui é o meu lugar, que eu Te amo, Jesus, e que eu aceito essa missão que Tu me confiaste, que eu quero ser anunciadora dessa boa nova. Que eu quero sim Te encontrar como essa terra seca que precisa de Ti. Eu preciso, Senhor. E o meu coração deseja Te encontrar. Cante isso para o Senhor. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Descobri que aqui é o meu lugar. Amém, mães. Que tenha sido um encontro proveitoso, de memória, de fazer memória, de reencontros. E que você, assim como eu, tenha sentido o cuidado de Deus em nosso coração. Nunca deixe de ansiar por este Deus, como terra seca que precisa se encontrar, que precisa de água para viver. Nós precisamos de Deus. Uma boa semana. Até o nosso próximo encontro.
Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Boa noite, mães. Primeiro eu quero agradecer a Carla por ter me presenteado essa semana com a presença de Nossa Senhora em minha casa. Com certeza eu estava precisando muito de um colo de mãe e como tem sido bom orar todos os dias, né? Permanecer em oração, isso tem me fortalecido muito. E hoje Nossa Senhora vai para a casa de Adriana, que com certeza também ela está precisando de um colo de mãe. Obrigada a todos, boa noite e um beijo. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo.